Olá, boa noite. Bem-vindos à Hora do Jornal. Vamos conhecer de seguida os principais destaques. O acidente ocorreu por volta das 22 horas desta quarta-feira na zona de 3 de Fevereiro, distrito de Limpopo, província. Vamos conhecer os destaques do Jornal da Noite já a seguir. A população. Primeiro-ministro diz que não há diferenças religiosas ou políticas que justifiquem a barbárie que houve no distrito de Palma. 11 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em consequência de um acidente de viação na Estrada Nacional número 1. Notícias para desenvolver já a seguir. Ontem 11 pessoas morreram, incluindo 2 menores, e outras 4 ficaram feridas, em consequência de um acidente de aviação ocorrido ontem na zona de 3 de Fevereiro, no distrito de Limpopo, província de Gaza. A polícia aponta como causas do sinistro o excesso de velocidade e a ultrapassagem irregular. O acidente ocorreu por volta das 22 horas desta quarta-feira na zona de 3 de Fevereiro, distrito de Limpopo, província de Gaza. 2 viaturas estiveram envolvidas no sinistro, uma de transporte semicoletivo de passageiros e outra ligeira. No local, 11 pessoas perderam a vida, 4 delas da mesma família e outras 4 ficaram gravemente feridas após colisão entre as 2 viaturas. Tivemos como causas, tanto deste acidente, o excesso de velocidade aliado a uma ultrapassagem irregular por parte da viatura de marca Toyota Ipso, uma das viaturas que tanto envolveu-se neste sinistro. Exato. Como consequências, tivemos no local, infelizmente, 11 óbitos, 3 feridos graves, 1 ferido ligeiro e danos materiais avultados em ambas viaturas. Dos feridos graves, 1 teve alta, 2 foram transferidos para o Hospital Central de Maputo e outro continua internado em situação crítica no Hospital Provincial de Xai-Xai. Foi operado ao abdômen, porque para além das fraturas que ele contraiu, está com problemas ao nível da cabeça, portanto contraiu um traumatismo crânioencefálico grave e foi mesmo submetido a uma laparotomia, estando numa situação muito crítica, com um prognóstico não muito bom. Até o fim da manhã desta quinta-feira, nenhum dos corpos que deu entrada naquela unidade hospitalar havia sido reclamado. Nós temos os corpos conservados e todos devidamente registrados. Então vamos trabalhar em conexão com as outras instâncias no sentido de permitir-se a localização dos familiares para reclamar os corpos. Este é o segundo acidente de viação em menos de uma semana naquela província do sul do país. Pois bem, de seguida vamos fazer a atualização da situação em Cabo Delgado, Mocimboa da Praia, onde está o nosso jornalista e colega Ricardo Machava, mais precisamente em Macomia. Ricardo Machava, muito boa noite. Que elementos adicionais podem ser trazidos ao Jornal da Noite relativamente, portanto, à situação ou à barbárie que aconteceu nesse território? Através da STV e também da STV Notícias. Respondemos a partir do distrito de Macomia, aqui no centro da província de Cabo Delgado. Aqui na Vila Sede, onde estamos, o ambiente é praticamente normal, o comércio flui durante o dia, à noite também as pessoas conseguem circular à vontade. Mas esta, se calhar, não é a imagem mais saliente daquilo que é a realidade deste distrito. Aqui no distrito de Macomia, no dia 16 de maio, em curso, 2 pessoas foram assassinadas, foram decapitadas pelo grupo terrorista que tem feito as suas incursões ao nível da zona centro e norte da província de Cabo Delgado, mas concretamente aqui no distrito de Macomia, os distritos de Palma e também da Mocimboa da Praia. Essas 2 pessoas que foram assassinadas no dia 16 estavam numa zona de produção que dista mais ou menos 90 quilômetros daqui. É uma zona que é muito conhecida, praticamente equipara-se ao regadio de Chocwe, é a zona de Ngure, onde atravessa o rio Messalo. É uma zona em que cruzam-se populações de vários distritos daqui de Cabo Delgado e não só, vão para aquele sítio para fazer o cultivo, acima de tudo, do arroz, do milho e também de feijões. E
Neste período que é essencialmente de colheita, os camponeses posicionam-se lá nas suas residências temporárias e no dia 16 houve este crime praticado por este grupo terrorista que tem feito as suas movimentações nesta zona. É um ato que trouxe um terror de tal forma que até não se pode descrever. A verdade é que por conta desse acontecimento do dia 16, há muita população que está a sair dessas zonas, vai se posicionando noutros pontos daqui do distrito de Macomia e também de Montepuez, temendo que esses grupos terroristas possam voltar a fazer vítimas. E essa situação vai ter um impacto enorme naquilo que é a colheita da produção agrícola, mas também o impacto social disto é indescritível. Eu conversava há pouco tempo com um jornalista local que me dizia que há uma família que movimentou 15 membros e veio viver aqui na vila sede de Macomia, juntamente com o outro familiar, justamente porque não há condições de segurança possíveis naquele ponto. E, de acordo com a informação que tivemos acesso, o ministro da Defesa Nacional esteve na zona de origem dessas duas pessoas que foram assassinadas no dia 16, isso no dia 21. Interagiu com a população local, com as famílias também das vítimas e depois da saída do ministro foi posicionada lá uma força de defesa e segurança para poder reforçar a questão da vigilância e talvez devolver a paz e tranquilidade social naquele ponto. Mas apesar de tudo isso, a verdade é que há um sentimento de medo por parte da população daqui. E indo ao caso mais recente que aconteceu no dia 27, ou seja, 6 dias depois do ministro da Defesa ter estado cá, que foi a ocorrência do dia 27, o último domingo, em Palma, que fica a mais ou menos 200 quilômetros daqui, já na zona norte de Cabo Delgado, em que 10 pessoas foram decapitadas, conforme noticiamos largamente no dia de ontem, e não só. A informação atual que temos é que há pessoas que foram detidas, se calhar com uma certa ligação com esses grupos terroristas, mas preferimos deixar maiores desenvolvimentos para o dia da manhã ou depois da manhã, porque a nossa equipe de reportagem vai a partir de hoje fazer uma cobertura exaustiva desses acontecimentos. E também é preciso salientar que o Presidente da República nos próximos dias vem cá ao distrito de Palma, porque a última vez que visitou a província de Cabo Delgado, muito recentemente, não conseguiu fazer o trabalho naquela zona de Palma, estava a chover torrencialmente e prometeu que voltava 40 dias depois e justamente cumprindo a sua palavra, o Presidente da República há de voltar a Palma e este assunto de segurança certamente que vai dominar a comunicação entre o chefe de Estado e também a população local. De resto, vive-se aqui uma situação de paz, mas até certo ponto beliscada com estes acontecimentos. As forças de defesa e segurança estão aqui no distrito de Macomia, estão também no distrito de Palma, estão na Mocimboa da Praia, mas mesmo com essa presença ostensiva de agentes da polícia, também do exército e também agentes que atuam à paisana, a verdade é que há um sentimento de medo e terror no seio da população desta zona do centro e norte da província de Cabo Delgado. Salientar também que é nesta zona, sobretudo em Palma, onde decorrem estes grandes projetos de gás liderados pela Anadarko, pela ExxonMobil, e que este ambiente acaba, até certo ponto, criando um certo... podemos considerar um certo medo também para os próprios investidores, porque seguramente que os investidores são muito sensíveis a questões de segurança. Hermínio José. Muitíssimo obrigado, Ricardo Machava, por este apontamento e, acima de tudo, por esta, situação que deixa-nos a perceber como está a ser a vida em Palma, como está a ser a vida em Macomia, Mocimboa da Praia, depois dos incidentes ou acontecimentos do último final de semana. O primeiro-ministro moçambicano diz que não pode haver diferenças religiosas ou políticas que justifiquem, portanto, tamanha violência. Carlos Agostinho do Rosário reagia assim à decapitação de 10 pessoas no distrito de Palma, a norte da província de Cabo Delgado.
que o governo é pró-paz. O governo privilegia todas as pessoas que precisam de paz. O governo não olha, não encoraja coisas que vão contra estes pressupostos da paz. O governo é contra todas as ações que perturbem a ordem pública, não é? E nós também dissemos quando chegamos que apelamos a todos os cidadãos, a todos os moçambicanos para se unirem, para sermos mais vigilantes contra essas ações que perturbem a paz. Queremos que Moçambique prevaleça a paz, todos nós vivamos em harmonia, em reconciliação, que as diferenças de caráter religioso ou de caráter político que não prevaleçam mais do que este aspecto de termos uma paz verdadeira e mais efetiva. Portanto, o que eu posso dizer neste momento é apelar às forças de segurança para serem mais firmes, apelar à população para ser mais vigilante e denunciar todos os atos que perturbem a ordem pública. E também apelar às próprias colegas e amigos da Comissão Social para que divulguem, não é? Divulguem tudo aquilo que é contrário a esses pressupostos de paz, não é? E que condenem também, digamos, essas práticas que perturbam a ordem pública. Ainda hoje, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário garantiu, na cidade da Beira, que o governo continuará a promover o desenvolvimento integrado, equilibrado e inclusivo em todo o país, tendo como objetivo central o rápido desenvolvimento socioeconómico das áreas territoriais municipalizadas. Carlos Agostinho do Rosário, que falava na tarde desta quinta-feira na cidade da Beira, em representação do Presidente da República, Filipe Nyusi, durante a sessão de abertura da segunda Conferência de Investimentos daquela cidade, explicou ainda que no contexto das garantias de investimento nas autarquias, que o Governo tem vindo a mobilizar recursos para assegurar a implementação de projetos estruturantes na cidade da Beira e noutros municípios do país. Para que estas iniciativas de desenvolvimento alcancem o objetivo preconizado no nosso programa de governação, é importante que estejam focados na melhoria contínua das condições da vida da população através da promoção de mais emprego e geração da renda. No caso específico da Beira, o Governo tem estado a priorizar, entre outras, as seguintes ações de vulto: abastecimento de água e saneamento do meio, expansão da rede elétrica e melhoria da qualidade de energia, mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas. A Conferência de Investimentos, organizada pelo Conselho Municipal da Beira e que termina nesta sexta-feira, tem como objetivo mobilizar recursos para projetos estruturantes a serem implementados na cidade da Beira. Para o Primeiro-Ministro, o evento constitui uma excelente plataforma para transformar as potencialidades existentes nesta cidade em oportunidades de negócio. Para alcançar os resultados esperados nessa conferência, esperamos de vós, caros participantes, que se envolvam de forma franca e aberta nos debates dos diferentes temas propostos. Privilegiem bolsas de contato para permitir que possam melhor informar-se sobre o rico potencial que a Beira detém. Estabeleçam parcerias mutuamente vantajosas que resultem na realização de projetos de investimentos concretos e de impacto na geração da renda e de emprego. Adotem mecanismos que garantam o seguimento dos compromissos que vão assumir durante a conferência, por forma a transformá-los em projetos concretos. O Primeiro-Ministro lembrou a reabilitação em 2016 do rio Chevette e a sua ligação com o mar. Para dar prosseguimento às ações de proteção da cidade da Beira, do efeito das mudanças climáticas, em junho do presente ano, vai iniciar a construção de um parque verde, o primeiro em Moçambique, numa área de 47 hectares. Este parque verde servirá para o controle de inundações na bacia do rio Chevette, bem como da zona de lazer, de desporto, de cultura e de negócios de proteção ambiental. Ainda na tarde desta quinta-feira, o município da Beira assinou memorandos de entendimentos visando a concretização de projetos de infraestruturas, nomeadamente a construção de 25 mil casas sociais no bairro Maraza. Os memorandos foram assinados entre o Conselho Municipal da Beira e o FIPAG, a empresa Eletricidade de Moçambique e a Holanda, país que financiará a iniciativa. O Conselho Municipal da Beira exortou aos participantes da segunda Conferência de Investimentos para unirem-se com vista a proporcionar aos beirenses uma vida condigna e construir uma cidade resiliente às mudanças climáticas.
O presidente do Conselho Municipal da Beira tem esperança que esta segunda conferência de investimento crie bases para o bem-estar coletivo nesta urbe e, para tal, defendeu a união de esforços. Ao primeiro-ministro, a vossa presença é mais um testemunho de que de mãos dadas chegaremos longe, tornando o nosso país mais produtivo e competitivo, deixando um legado para as futuras gerações. O nosso cometimento é que as contribuições de cada um dos participantes neste fórum possamos partilhar ideias, pensamentos, visões que possam cultivar uma luz para o desenvolvimento da nossa autarquia. A governadora de Sofala indicou que a segunda conferência de investimentos é uma unidade de grande interesse econômico e empresarial que valoriza institucionalmente a cidade da Beira e a província de Sofala. Esta conferência é de extrema importância pela relevância dos objetivos previstos, pela dimensão do envolvimento dos atores dinamizadores da economia e pelo interesse empresarial associativo que ela traz. Como governo da nossa província, queremos apresentar a nossa total abertura à cooperação estratégica e operacional com outras instituições proeminentes de vários continentes. E a embaixadora da Holanda garantiu que o seu país continuará a prestar apoios na implementação do plano diretor da cidade da Beira. Hoje, reconfirmamos esse apoio assinando uma adenda ao Memorando de Entendimento de 2015. Eu acho que se trabalharmos juntos como doadores, investidores, financiadores e como liderança do presidente do Conselho Municipal, podemos manter a Beira com uma verdadeira história de sucesso. Os mais de 200 trabalhadores dos transportes municipais da Beira continuam em greve. Eles reivindicam baixos salários e falta de observância de tempo de trabalho, dado que assinaram novos contratos. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações já está na Beira para, junto da Idilidade, procurar soluções para este caso. A greve dos trabalhadores dos transportes municipais da Beira entrou hoje no seu terceiro dia consecutivo. Solução, resolver os nossos problemas, porque os nossos contratos antigos não podem se perder. Eu, por exemplo, já estou aqui há 13 anos. Eu não posso perder 13 anos. Não posso perder 13 anos. Estou com 52 anos de idade. Perco os 13 anos. Começo com um novo contrato. Que reforma vou ter? Tem indicações de que uma comissão do Ministério dos Transportes e Comunicação está ou chega hoje na Beira em torno da vossa greve. Confirma? Sim, confirmo. A comissão do Ministério dos Transportes e Comunicações está a ser liderada pela vice-ministra do Pelouro, que chegou na manhã desta quinta-feira na Beira. Entretanto, ao longo da tarde de ontem, técnicos do setor do Ministério dos Transportes e Comunicações e do Conselho Municipal da Beira estiveram reunidos em torno da reivindicação dos trabalhadores, mas não houve desfecho do caso. Na noite da passada segunda para terça-feira, o Conselho Municipal da Beira, alegando razões de segurança, retirou deste parque todos os autocarros novos e mobilizou agentes da Polícia da República de Moçambique para garantir a segurança das instalações, fato que apanhou de surpresa os trabalhadores. Mesmo que tenham tirado autocarros, não resolveram o problema. Não resolveram o problema. Porque se os autocarros mantêm-se aqui, eles pensam que somos marginais, podíamos vandalizar os carros. Nós não vamos vandalizar os meios que nos servem a nós próprios, não é possível. Se estavam aqui, porque estavam bem guardados, já tínhamos acionado segurança e tudo. Enquanto a greve prevalece, os utentes são os mais prejudicados. Não está bem, porque a população nós vemos através do transporte público, né? Sim, já que está em greve, nós estamos em problema também. Como fazer chegar aos destinos? Me afeta porque eu trabalho em uma família, desde que começaram, a chapa está sendo difícil. Eu tenho que desarrascar para apanhar transportes, esses semicoletivos, esses que fazem e torna mais caro. Não, eu apelava ao próprio Conselho Municipal a entrar em consenso com os seus trabalhadores, de modo a resolver esta situação para que os transportes venham a circular. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Ribeiro, diz que as reivindicações dos trabalhadores dos transportes municipais da Beira é legítima ou são legítimas e apelou ao Conselho Municipal da Beira a cumprir com a lei.
O Ministério dos Transportes e Comunicações reagiu favoravelmente na tarde desta quinta-feira às reivindicações dos mais de 200 trabalhadores dos transportes municipais da Beira que estão em greve desde a passada terça-feira. Dentre as razões da greve constam os baixos salários e falta de observância de tempo de trabalho, atinente à assinatura de novos contratos de trabalho. Foi constituída uma equipe técnica, o presidente do município foi concordante com o que diz a lei, ele recebeu de facto os 70%, tem que respeitar a lei. A lei diz que a lei de trabalho está clara, se queres rescindir, tens que rescindir, mas tens que obedecer à regra. Primeiro tens que dar o pré-aviso e essas modalidades todas têm que ser cumpridas. Estão neste momento as equipes técnicas a trabalhar. Quem vai passar aos trabalhadores o pré-aviso não é o município. Porque o município é que recebeu os trabalhadores e diz que não quer. Então, se ele vai assinar um documento de pré-aviso, significa que ele que vai acatar com todas as despesas e responsabilidades que houverem. A vice-ministra acrescentou que o Conselho Municipal da Beira está livre de reestruturar os transportes municipais da Beira, contudo, tal ato deve ser feito na base da lei. Eles são trabalhadores vinculados na lei de trabalho, então tem que cumprir o que a lei de trabalho diz. De facto, se ele quer reestruturar a empresa, pode fazer tudo isso, mas tudo dentro da lei. De seguida, o 13º aniversário do jornal O País. O reitor da Universidade Lúrio defende que a educação deve deixar de ser um problema de governos e ministros e tornar-se um assunto de Estado. Francisco Noa, que falava numa palestra alusiva aos 13 anos do jornal O País, diz que faltam ideias de longo prazo para transformar a educação num verdadeiro pilar para o desenvolvimento de Moçambique. Num contexto global de evolução tecnológica e mudanças aceleradas na educação, o reitor da Universidade Lúrio falou perante uma plateia de docentes, jornalistas, estudantes e não só, sobre a educação que precisamos para desenvolver Moçambique. Francisco Noa, homem com passagens por vários cargos de gestão em instituições de ensino superior, começou por considerar que há uma crise nos pilares de formação do homem e que é na escola onde estão as esperanças. Uma crise muito séria na entidade ou na instituição que funciona como veiculador dos valores, que é a Igreja, que ela faz também parte deste movimento de construção das civilizações. Se nós dizemos que a Igreja está em crise, o Estado está em crise e a família está em crise, que é o terceiro pilar, quem que veicula valores a estes jovens? E o quarto pilar é a escola. Porque perante este desconcerto do mundo, a escola passa a vida a fazer a tentativa de permanentemente a se querer adaptar. Mas para o académico, muitos países africanos, incluindo Moçambique, preocupam-se demais em combater a pobreza. Esquecem-se da importância de desenvolver o capital humano. Penso que temos que fazer o clique e pensar em termos de desenvolvimento. Porque quando nós estamos a falar em combater a pobreza, muitas vezes os nossos planos são de curta duração. A nossa visão é uma visão de curta duração. Quando nós falamos em desenvolvimento, é por isso que eu digo, nós temos que clarificar isto. A relação entre desenvolvimento, entre educação e desenvolvimento. E isto, por quê? Porque eu penso que nós temos que fazer planos, não de 5 anos. A questão da educação tem que deixar de ser um problema exclusivamente de governos. A questão da educação tem que ser um problema do Estado e da sociedade. E para que o problema da educação seja resolvido, defende que o setor deve guiar-se pelo profissionalismo e aproveitar quadros nacionais entendidos na área. Nesta reflexão da educação, eu penso que nós temos que resgatar muitas pessoas que têm ajudado o setor da educação a estar em pé neste país. Eu tenho falado com várias pessoas que estão frustradas e que entraram em processos de autoexclusão. E essas pessoas têm um capital de conhecimento, têm um capital de experiências na área da educação que nós não devemos negligenciar. É no ensino primário que Francisco Noa entende que está a chave para resolver os problemas da educação em Moçambique. Eu muitas vezes há discussões que eu não faço no ensino superior.
Porquê? Porque nós estamos a ter estudantes que vêm para o ensino superior, entram e alguns até acabam o ensino superior, com déficit de competências que deviam ter nos primeiros 4 ou 5 anos de escolaridade. Nós estamos a ter pessoas, eu já vi teses de mestrado, em que claramente eu digo que esta pessoa não sabe ler e mal sabe escrever. Então é por isso que eu penso que muitas vezes, quando discutimos o ensino superior, desfocamos o essencial. O essencial é o ensino básico. O académico terminou declarando que já é a altura do país adotar uma agenda com soluções de longo prazo para os problemas da educação. E por que é que não fazemos uma agenda 2025, não da sociedade civil, ela pode ser incluída, mas dirigida pelo próprio governo, para ser um assunto de Estado, para que, independentemente do governo, do ministro, do partido que vier, há uma linha que nós definimos, que nós queremos. O que é que nós queremos daqui a 25 anos, o que é que nós queremos daqui a 30 anos, o que é que nós queremos daqui a 50 anos. É o que os outros países fazem. Deixam de fazer aposta na questão, vamos combater a pobreza, porque se tu investes no desenvolvimento, vais combater a pobreza. A reflexão sobre educação e desenvolvimento decorreu na Universidade Pedagógica e encerra as palestras alusivas ao 13º aniversário do jornal O País. No debate sobre a educação e desenvolvimento, Francisco Noa afirmou que as lideranças precisam de coragem, visão e honestidade para implementar mudanças no setor. O reitor da Unilúrio revelou ainda dúvidas em relação à pertinência do ensino bilingue, numa altura em que no mundo o ensino está cada vez mais globalizado. Por que é que nós, conhecendo aquilo que deve ser feito, e o professor não aceitou a mudança curricular no Japão, que pode ter ali alguns indicadores úteis para nós, por que é que nós não damos este salto? Nós não damos este salto porque, efetivamente, não queremos. As lideranças têm que ter coragem, têm que ter visão, honestidade, para assumir que a mudança tem que acontecer. Neste momento, no país, está-se a ter um ensino bilíngue, onde as crianças aprendem nas suas línguas maternas. Pelo que eu vi, este ensino bilíngue também é um desastre. Eu sou cético em relação ao ensino bilíngue. Sou cético, não estou a dizer que sou contra. Há uma série de argumentos que são usados em relação à defesa do ensino bilíngue, que eu, em relação a Moçambique, tenho muitas reservas. Primeiro é a questão da sustentabilidade. É que nós temos cerca de 20 grupos linguísticos em Moçambique. Vamos fazer em todas as línguas? É um bom discurso das línguas bantus, das nossas línguas nacionais, mas acho que nós temos que ir para a frente. Se olharmos para a geografia no mundo, o que é que está acontecendo no mundo, vemos a tendência dos países, aquilo que mencionou do Japão, de introduzir no ensino 2, 3 línguas internacionais. Ou seja, olhando, formar um cidadão é o cidadão do mundo. Que cidadãos o nosso país ou o nosso sistema de educação precisa formar, tendo em conta que estamos agora como um país que está no centro do mundo devido ao início da exploração dos recursos naturais, e o Estado, que referiu que tem um papel importante neste processo, o que é que deve fazer? O que no final nós queremos é um cidadão com competências. No final da 5ª classe é um cidadão que nós queremos com competências, que saiba ler, 5ª classe, o 5º ano de escolaridade, que saiba ler, que saiba escrever, saiba fazer raciocínios, saiba comunicar, mas saiba estar. E isto, o que eu vejo é que neste momento, o lugar por excelência que nos pode dar, preparar-nos, é a escola. Será que mesmo existe a qualidade? Porque pessoas a aderirem é uma coisa e questões de qualidade é outra. Nós, quando falamos de educação, em princípio não devíamos falar de qualidade. Devia ser algo intrínseco. Quando há falta de qualidade, nós estamos a cometer um atropelo de um princípio básico da própria educação. Então, isso eu penso que é uma questão profunda, mas que está ligada à ideia que nós temos da educação e da relação da educação com o desenvolvimento. Muito recentemente, a Ministra da Educação esteve no Parlamento para falar sobre as alterações que se pretendem colocar na Lei do Sistema Nacional de Educação. As alterações que foram propostas têm que ver com o ensino obrigatório, vai passar da 1ª à 9ª classe, e não da 1ª à 7ª classe, como era antigamente.
entende, doutor, que sejam as alterações fundamentais para a educação que nós pretendemos para o nosso país? Se nós continuarmos a ter uma perspectiva de curto prazo, vamos estar toda hora a fazer este tipo de mudanças. Então, para mim, ainda não conheço o documento. Para mim, o que nós temos que fazer é sentar e definir uma agenda 2025 da educação, ou de agenda 2030, o que quer que seja, da educação, e nós seguirmos essa agenda. Vamos olhar para outras notícias do país. O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar diz que o setor deve priorizar ações que tenham impacto direto na produção, tendo em conta a escassez de recursos que caracteriza o país. A posição foi manifestada esta quinta-feira na abertura do 4º Conselho Coordenador deste Ministério. O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar está a dirigir o 4º Conselho Coordenador da instituição que tutela desde esta quinta-feira em Maputo. Gino Marruli destacou os avanços que o setor tem vindo a registrar desde o início deste ciclo de governação em 2015. Não obstante a ocorrência de algumas situações adversas, dentre as quais as pragas e doenças, chuvas acima do normal nas zonas centro e norte e irregulares na zona sul, que contribuíram para a perda de culturas numa área estimada em 188 mil hectares, correspondentes a 1,2% da área total planificada. Desta produção, 32,6 toneladas foram exportadas, 1.000 toneladas, desculpa, garantindo uma arrecadação de receitas brutas na ordem de 54 milhões de dólares, sendo que a produção nacional absorveu 47,8 mil toneladas. Marruli diz que a crise econômica que Moçambique atravessa e as mudanças climáticas desafiam o setor agrário a adotar nova postura de produção. O que coloca um desafio de priorizarmos uma planificação orientada para as ações de impacto na produção. Por outro lado, e por ser esta última campanha do presente ciclo de governação, recomendamos vivamente que cada subsetor revisite as metas do plano quinquenal do Governo e priorize a sua implementação. O Conselho Coordenador do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar decorre com foco direcionado ao agronegócio, segurança alimentar e nutricional, e o setor privado apontou para as dificuldades de comercialização dos produtos agrícolas no mercado nacional e internacional. No ano passado foram abertos em todo o país mais de 3.000 fontes de água e construídas mais de 87 sistemas de abastecimento de água. Segundo o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, neste ano serão construídos mais de 140 sistemas de abastecimento de água. O consumo de água é estimado em cerca de 80 milhões de metros cúbicos por ano e com tendência a duplicar até 2030. Com vista a melhorar o fornecimento de água no país, realizou-se nesta quinta-feira a reunião anual conjunta de avaliação de desempenho do setor de águas, onde foram apresentados os resultados de 2017. Em 2017, logramos alcançar resultados animadores na componente da água rural, com a construção de mais de 3.000 fontes de água, facto inédito desde a independência nacional. Igual feito foi registrado na construção de mais de 87 sistemas de abastecimento de água rural. No corrente ano, estamos a realizar obras em mais de 140 sistemas de abastecimento de água. Em Moçambique, a percentagem da população com acesso à água é de 55%, sendo que 43,4% rural e 77,6% da população urbana. Nos últimos 10 anos, o país investiu em cerca de 1,500 milhões de dólares no setor das águas. As projeções do setor da água apontam que para o alcance das metas de desenvolvimento sustentáveis em 2020, para a componente do abastecimento de água, o setor precisa de investir anualmente cerca de 250 milhões de dólares americanos, representando um incremento de cerca de 100 milhões de dólares americanos relativamente à última década, justificando-se pelo aumento da população e das atividades agrícolas e industriais. O evento teve a participação dos parceiros de cooperação.
Na reunião, foi feita a entrega do prémio Jornalismo para a Água, Saneamento e Higiene nas categorias de imprensa escrita e radiofónica. O Tribunal Judicial da província de Nampula refere não dispor ainda de nenhum processo sobre a detenção do autor da morte do anterior edil da cidade de Nampula. Aquele órgão não confirma a informação posta a circular, dando conta da detenção do assassino de Mahamoud Amurane, mas não descarta a possibilidade do caso ter dado entrada no Serviço Nacional de Investigação Criminal naquela província. Recentemente, circularam informações dando conta da detenção do autor da morte do anterior presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Mahamoud Amurane. O juiz-presidente provincial esclarece não existir nenhum processo, muito embora admita, por outro lado, que a informação é recente. Não, ao nível do tribunal ainda não recebemos o processo. A informação foi de há pouco tempo, então o processo só pode estar ainda na fase da instrução preparatória. Ainda assim, o juiz-presidente provincial, que não confirma a detenção, não descarta a possibilidade do processo estar a seguir ao nível do Serviço Nacional de Investigação Criminal nesta província. Não posso confirmar porque, como sabe, estamos em Moçambique, vigora o princípio da separação de poderes. Então, o tribunal só conhece dos casos quando o processo dá entrada no tribunal. Enquanto o processo não chegar ao tribunal, ainda não temos nenhuma informação. Talvez a Cernic como órgão investigador ou então o Ministério Público. Passam cerca de 8 meses após o assassinato do antigo edil da cidade de Nampula, Mahamoud Amurane, ocorrido a 4 de outubro do ano passado. Observamos a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Esperamos por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. O sofrimento da população de Inhambane por falta de transportes públicos está minimizado com a entrega oficial de 9 novos autocarros. Esta quinta-feira foi feita a entrega de 3 autocarros à idilidade de Inhambane, faltando por entregar os outros 6 que estarão sob gestão de privados. São estes 3 novos autocarros, de um total de 9, entregues oficialmente esta quinta-feira ao Conselho Municipal de Inhambane, sendo que os restantes 6 serão entregues aos privados que forem selecionados do concurso para a sua gestão. Na ocasião, o governador de Inhambane exigiu a todos os intervenientes e beneficiários o uso responsável dos autocarros com vista a garantir maior tempo de vida. Queremos que a nossa população seja transportada em perfeitas condições, com motoristas responsáveis e, sobretudo, com todos aqueles que fazem parte. Estamos a falar dos nossos cobradores, estamos a falar dos gestores da empresa municipal e todos aqueles que vão gerir esses autocarros. Exigimos responsabilidade, exigimos competência, exigimos dedicação e, sobretudo, evitarmos os acidentes de viação. Os utentes precisam de se apropriar destes bens, contribuindo com a utilização digna, com respeito e, sobretudo, a conservação. O presidente do Conselho Municipal, beneficiário dos 3 autocarros, já projeta ampliar o raio de operação para alcançar as comunidades periféricas e garantir a sustentabilidade e manutenção da nova frota. Portanto, para além da rota Inhambane-Tuf, Inhambane-Barra, vamos introduzir Inhambane-Lua e também, por causa da sustentabilidade dos autocarros, vamos introduzir rotas interprovinciais. Refiro-me à rota Inhambane-Inharime e Inhambane-Inhassur, que neste momento estamos a negociar com os respectivos governos distritais. Dos 6 autocarros ainda por serem entregues, 4 destinam-se ao município de Machixe. 7 milhões de pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a doenças relacionadas com o tabaco. A maioria dos consumidores conhece os riscos do tabaco, mas tem dificuldades em abandonar o vício. São números impressionantes. 7 milhões de pessoas morrem anualmente devido ao consumo do tabaco. 146 mil apenas no continente africano. Os avisos sobre os perigos estão nos locais de venda e nos próprios maços de cigarros. Ainda assim, mostram-se insuficientes para desencorajar o seu consumo.
Comecei ano passado. Mas há quem está neste hábito há mais tempo. Hilário João fuma desde 1988 e diz que não entrou no vício por culpa própria. Aprendi quando eu estava na tropa, né? Aquilo foi ganhando vício, porque aquilo distribuía. Por vontade própria entrou neste vício o senhor Manoje, que está no vício há um tempo significativo e fuma também uma quantidade significativa de cigarros. Há quantos anos mais ou menos? Tem noção? Bom, a partir dos meus 14 anos, hoje para 55, de cerveja, né? Tem noção de quantos cigarros fumas por dia, mais ou menos? Mais ou menos 2 meses e meio a 3. A OMS lança este ano um alerta para as doenças do coração, incluindo o AVC, vulgo trombose, causadas pelo consumo do cigarro. Todos os nossos entrevistados sabem dos riscos que correm e querem abandonar o vício, mas há sempre um mais. Ainda não tentei, mas já estou para deixar mesmo. Isso é uma coisa que estou a decidir. O meu tio aí que disse que vai me entrar na Igreja Universal para eu deixar de fumar. Sim. Até agora estou a pensar em entrar lá mesmo. Eu faço muito esforço. Não consegue? Não consigo. Mas para eu sei que é força de vontade. E quem vende diz não ter nenhum sentimento de culpa, até porque isto é coisa que vem de longe. Desde os nossos avós deixaram a comprar cigarro, a fumar, o que. Também nós temos que fazer o que não podemos deixar porque é negócio. O Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado a 31 de maio e visa promover uma reflexão sobre os malefícios do tabaco e seus derivados. É uma área de conservação de Moçambique com cerca de 1.560 km². A Reserva Nacional de Marromeu foi declarada como a primeira terra úmida de importância internacional em Moçambique. O búfalo africano é uma das espécies mais predominantes e possui uma variedade de aves aquáticas. É uma das áreas de conservação que parte como um dos atrativos da Conferência Internacional de Turismo, baseado na natureza, a ter lugar em Maputo entre os dias 7, 8 e 9 de junho próximo. Caracterizado por florestas densas ao longo do delta do Zambeze e as famosas falésias de Xeringoma, a Reserva Nacional de Marromeu, na província de Sofala, possui algumas das mais marcantes paisagens de Moçambique. Em 2003, o governo denominou-a como a primeira zona úmida de importância internacional do país, devido à sua incontestável importância ecológica. A espécie dominante na reserva é o búfalo africano, vendo-se pelas suas longas planícies verdes, manada de centenas de indivíduos. A reserva foi criada com o objetivo de proteger a maior população de búfalos do mundo. Na reserva é possível fazer safaris pelas planícies onde se encontram os búfalos, canoagem e passeios de barco. Grupo de Direitos Humanos no sul do Sudão acusa as forças militares do Estado e o grupo rebelde de massacrar milhares de civis inocentes. Tanto o governo como o grupo rebelde rejeitam as acusações. Ao todo, são 14 relatórios de grupo de monitoria de cessar-fogo no Sudão do Sul que descreve as atrocidades cometidas contra civis nos últimos 3 meses. Os acusados de assassinar pessoas inocentes são o Exército do Sudão do Sul e o grupo rebelde, liderado pelo antigo vice-presidente Riek Machar. Os crimes aconteceram desde finais de dezembro do ano passado, quando o presidente Salva Kiir e representantes de Riek Machar quebraram o acordo de cessar-fogo assinado na Etiópia. Um dos relatórios conta que cerca de 200 soldados de Salva Kiir atacaram a vila de Nhatote, tendo disparado indiscriminadamente contra tudo e contra todos os civis. 22 pessoas morreram e 72 ficaram feridas. Numa outra ocasião, o exército incendiou casa no estado de Jonglei, tendo queimado até a morte 4 crianças. Quanto ao grupo rebelde de Riek Machar, é acusado de ainda recrutar crianças para a guerra onde civis são mortos. Sudão do Sul está em guerra civil fundamentalmente étnica desde 2013, 2 anos depois da sua independência, e dezenas de milhares de pessoas já morreram. Momento para o intervalo. A previsão do estado de tempo antes, Maputo poderá ser a cidade mais quente do país. Espera-se uma máxima de 34 graus Celsius, mínima de 18 graus. Para Xai-Xai, 33 de máxima, 17 de mínima. E Inhambane poderá ter uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 19 graus. Cidade da Beira, com uma máxima esperada de 29 graus, mínima de 17.
26 de máxima para Chimoio, 12 de mínima. Para Quelimane, uma máxima prevista de 29 graus Celsius, mínima de 16 graus. Tete, com a previsão de 31 de máxima e 20 de mínima. Para Nampula, a previsão de 27 de máxima, 18 de mínima. Pemba, 31 de máxima e 21 de mínima. E Lixinga, a cidade fresca, com uma máxima prevista de 26 graus Celsius, mínima de 12 graus. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Das notícias no Jornal da Noite e agora olhar sobre o desporto. O Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol protagonizam esta sexta-feira, às 20 horas, no pavilhão do Desportivo, o jogo de destaque da quarta jornada da segunda volta da Angel Maputo Basket. Em senioras femininos, o embate será transmitido na STV Notícias. Ângelo. Aí estão um dos jogos mais aguardados da fase regular da Angel Maputo Basket em sénios femininos. Este Ferroviário de Maputo, uma jogadora com bom passe agora de Isabel Mavamba para... Ferroviário de Maputo e Costa do Sol, detentor do troféu e finalista vencido, respectivamente, decidem o primeiro lugar da regular season em femininos. Na quadra do pavilhão desportivo, teremos duas das equipas que mais contribuem com atletas para os samurais, seleção nacional, pelo que se espera um jogo emotivo. Quer o Costa do Sol, quer o Ferroviário de Maputo procuram esta sexta-feira apresentar-se com consistência ofensiva e clarividência no ataque. Temos nas nossas costas o peso de estar a ganhar todos os jogos para revalidarmos o nosso título, então nós temos que entrar forte jogo após jogo até chegarmos à fase final e lutarmos para aquele que é o nosso objetivo. E que pode esperar deste construção neste campeonato tanto da cidade? Muito trabalho e muita entrega para poder alcançar os objetivos. Com 5 vitórias em igual número de jogos, o Ferroviário de Maputo lidera com 10 pontos, seguido do Costa do Sol, que contabiliza 4 vitórias e 1 derrota. O jogo Costa do Sol Ferroviário de Maputo terá transmissão em direto na STV Notícias, às 20 horas. E lá fora do país chega a notícia de que Zinedine Zidane vai deixar o Real Madrid. Segundo anunciou esta quinta-feira o francês em conferência de imprensa surpresa convocada pelos campeões europeus de clubes. Zinedine Zidane e o presidente do Real Madrid. Escuchamos atentamente. Zidane surgiu ao lado do presidente Florentino Pérez, que antes do francês tomar a palavra, disse sentir-se desolado perante esta decisão inesperada. Zidane disse que o Real Madrid precisa de continuar a ganhar e para isso é preciso mudar. O francês afirmou, no entanto, que pretende manter-se próximo do clube, mas insistiu que está na hora de fazer uma pausa. A antiga lenda dos relevados chegou ao comando técnico do Real Madrid a 4 de janeiro de 2016, naquela que foi a sua primeira experiência à frente de uma equipa principal. Como treinador dos merengues, sagrou-se tricampeão europeu, conquistou uma Liga Espanhola, uma Supertaça Espanhola, 2 Supertaças Europeias e 2 Campeonatos do Mundo de Clubes. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, disse que depois de vencer uma Taça dos Campeões, é uma decisão inesperada, mas só podemos respeitar a sua decisão. Para todos, bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club es... O grupo TP50 vai realizar o espetáculo Recriançando no próximo sábado em Maputo, no evento marcado para o franco-moçambicano. O TP50 vai apresentar o seu mais recente disco, Recriançando, em tributo ao tio Turutão. Este é o coro do primeiro videoclipe do grupo TP50, no qual há chamada de atenção para a necessidade de se poupar o líquido precioso. O vídeo é recente e foi lançado esta quarta-feira. Na verdade, a música Poupar Água será uma das que o TP50 irá cantar no espetáculo Recriançando, próximo sábado, no franco-moçambicano. Levou muito tempo, porque o conceito já é desde o ano passado e só saiu agora, foram por aí 2 meses. De trabalhar com crianças é a melhor coisa que nos pode acontecer, que as crianças, elas
eles transmitem uma paz pela inocência que têm. E porque arte deve ser educação, o diretor do TP50 sugeriu que os pais invistam em músicas com boas composições para as crianças. Inconsciente dos pais de acharem que vão levar as crianças a ouvir a música que eu gosto, estão a fazer uma coisa bonita. Não há mal nenhum. A gente deve educar a criança a todo tipo de música. Mas há uma música infantil. Há uma música infantil que tem o seu papel, sempre teve, e a gente não pode descurar isso. O TP50 foi criado em 2007 e prevê lançar mais um videoclipe com o título As Palavras que se Dizem, ainda este ano. E amanhã é o Dia Internacional da Criança. Boa noite e até amanhã às 19h55. Eu vou seguir para si que acompanha-nos de Fora de Portas, já com as notícias em atualização na STV Notícias. Até já.